Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso programa Saúde e Longevidade. Hoje eu estou com uma convidada muito especial, a doutora Paula Baldassin. Ela é médica, ginecologista e obstetra aqui em Mococa. Seja muito bem-vinda, doutora Paula. Obrigada. Olá a todos. Obrigada, Mariana, pela oportunidade de falar um pouquinho sobre algumas coisas que eu acho que são tão importantes para nós mulheres, para os homens também, né? Porque eles convivem conosco. Sim. Mas obrigada, né, pelo convite. Que bom que você está aqui, gente. Hoje o assunto vai ser anticoncepcional. Todo mundo se interessa, é um assunto muito interessante. A doutora Paula veio para tirar muitas dúvidas e também esclarecer muitas coisas para nós. Obrigada, doutora Paula, por ter vindo, aceitado o nosso convite. Mas vamos falar um pouquinho antes sobre você, sua história. Como que foi a decisão de você se tornar médica? Olha, eu sempre estudei muito, eu sempre fui de estudar muito. Não só porque eu via meus pais estudando muito e eu Algum também... deles é médico? Ninguém, minha família ninguém é médico, né? Todos são da área, geralmente, de humanas. E eu fui a pioneira, né? E realmente na escola eu tinha uma afinidade maior por química, física, biologia. Pedi para minha mãe para entrar num Kumon. Então, assim, são coisas diferentes que aconteceram, né? Porque eu queria continuar estudando. E realmente, quando você vê o perfil, é um perfil mais para biológicas mesmo, né? E também, nas brincadeiras até com as crianças, eu gostava sempre de cuidar da outra pessoa. Ah, deixa eu ajudar aqui, deixa eu ajudar nesse curativo, deixa... Então, acho que também meus pais perceberam ali que haveria uma vocação desde pequena e que no passar do tempo foi aflorando mais, né? Então, na verdade, foi um conjunto que aconteceu. E muito influenciado também, graças a Deus, meus pais sempre me deram força em tudo que eu fosse querer fazer em relação à parte profissional. Mas nessa área médica, eles, onde puderam me ajudar, eles me ajudaram, né? Então, e você se formou aonde? Eu me formei na Faculdade de Medicina de Mogi das Cruzes, na Universidade de Mogi das Cruzes, e em 2010, né? Em 2011, eu entrei na residência do Hospital do Mandaqui, em São Paulo. Em 2014, eu fiz uma pós-graduação na Santa Casa de São Paulo, em patologia do trato genital inferior e especialização em HPV. E daí, então, vim para cá, né? Vim para nossa terra. E como que foi a decisão da ginecologia? Geralmente, a gente entra com uma ideia na medicina e a maioria das pessoas mudam todas as ideias que você entrou, né? É assim. Então, eu entrei com uma tendência maior para oftalmologia, cheguei até a participar de ligas de oftalmo e surgiu uma possibilidade de um estágio extracurricular. Eu sempre gostei, né, de ficar, em estudar, né, em diversas áreas até entender se era isso que eu queria mesmo. Prestei uma prova no Hospital Leonor Mendes de Barros de São Paulo, que eu sou de São Paulo, e passei. E comecei a vivenciar a ginecologia obstetrícia lá. E amei. Então desde então, eu vi que, na verdade, o meu ramo seria outro. Então, você pensava em oftalmo e aí fez uma prova para ginecologia. Mudou tudo. Então, acho que desde o primeiro plantão que eu dei nesse hospital, foram vários partos desde o primeiro plantão. Então, eu falei, que coisa. Parece que isso aqui combina mais comigo. Combina comigo, E eu amei. E desde então, assim, a obstetrícia, eu sou fascinada, e na ginecologia também, né? Mas a obstetrícia é aquela parte bonita, né? De você poder vivenciar a mãe no tentante, no durante e no pós. Na mulher que a gente transforma, né? Na leoa que a gente transforma. Então, eu acho sensacional. A obstetrícia, para mim, é linda. No primeiro dia, então, que você foi fazer a sua residência, você já se deparou com um monte de parto, um monte de novas vidas. Eu falei, não, aqui vai mudar. Vai mudar. Meu futuro não é esse, é outro. É obstetrícia e ginecologia. E aí, então, isso em 2014? Isso foi durante a faculdade. Foi uma área extracurricular na faculdade. Tá. E foi no quarto ano, 2008, que eu prestei a prova, passei e fiz, né? Foram 2 anos de estágio extra. Depois passei pela área de obstetrícia na faculdade e um professor maravilhoso meu chamado Dr. Edmir. Eu acho que todos amam esse professor. E
E aí, desde então, ele tinha tanto amor falando sobre a profissão e a gente vivenciando, você fala, nossa, será que eu tô no caminho certo? Tô. E desde então, fiz alguns trabalhos, a gente publicou alguns trabalhos científicos também na área. Eu falei, vou ter que continuar, não vai ficar só por aqui. Então foi uma escolha, na verdade, por paixão mesmo. Por paixão. Tem muita gente que escolhe assim, a profissão, né, dá dinheiro. Sim, né? não. Na parte financeira, né? Vou fazer tal área porque tá em ascensão. Então, na verdade, você escolheu que foi uma paixão que você se identificou ali de cara. Sim. E é claro que ninguém todos. Eu tinha um sonho de entrar. Não é todo mundo que entra na faculdade de medicina e ama. Existem alguns, até pacientes minhas que já entraram na medicina, que falam para mim, mas eu não entrei. Eu falei, espera um pouquinho, vai surgir. E surge, né? A gente começa a se apaixonar porque são diversas áreas, né? E assim, é o fazer o bem, né? Todo mundo na área médica é o fazer o bem. Eu acho que o fazer o bem para as mulheres e para mães é um bem diferenciado. E nesse momento, assim, mais importante, né? Eu falo da vida da mulher, né? Sim, total. Que é o gestar, né? Total. Gestar uma vida, né? Ter a sensação de poder, né? De sentir um ser ali, a gente gerando aquele ser humano, né? E o auxílio, eu acho que na qualidade de vida, que é a respeito dos anticoncepcionais que a gente vai falar, né? Então, assim, tem muita coisa que dá pra gente fazer para melhorar a qualidade de vida da mulher em todas as faixas etárias, seja na adolescência, seja no menacme, que é reprodutiva, e na fase de transição climatério-menor. Então tem muitas coisas boas aí que, graças a Deus, o mercado tem melhorado muito, né? O que nos faz comparecer sempre em cursos, em congressos, em aulas, online, o que precisar, porque muda o tempo inteiro. Então, se a gente não vai atrás das atualizações, a gente vai ficando para trás. Nós temos que, sim. Né? Ainda mais você que mexe com a vida, né? Sim. Com a saúde da pessoa, né? Tem que estar sempre atualizada, né? O tempo importante. Todo. O tempo todo. E como que você chegou em Mococa, assim? Mococa. Bom... até meio de 2014, eu achava que eu ficaria em São Paulo, né? Nasci em São Paulo, morei em Mococa durante dos 11 aos 16 anos, depois voltei para São Paulo para estudar novamente e achava que minha vida ficaria por São Paulo. Até que eu tive um convite do secretário da Saúde da época, que era o Dr. Pedro Paulo, para que eu adentrasse a saúde pública em Mococa, que ele achava que estava precisando. E eu pensei um pouco, minha família já estava aqui em São Paulo, querendo ou não, você é só mais uma pessoa, que você pode provar que você, né, pode ir além, pode ajudar mais, pode fazer diferença. E eu aceitei. Foi um desafio, foi uma mudança que eu não esperava, mas foi muito positivo. Então, eu fiquei na saúde pública até 2023, janeiro de 2023, que eu me afastei justamente porque eu engravidei, né? Então, eu fui focar em outros fatores, né? Quando fiquei só em consultório. Quando você veio para Mococa, já estava casada? Não, eu me casei em 2021, mas nos conhecemos em 2019. E aí em São Paulo? Não, aqui em Mococa mesmo. Você viu como que foi bom voltar para Mococa? Tinha um motivo especial, um portão amor. Tinha alguma coisa que dizia lá o seu destino, né? Seu amor está lá, né? Mas o André era de Mococa? O André é de São Paulo, mas morou em Mococa mais tempo do que eu. Foi para São Paulo também e voltou. Então, mas vocês não se conheciam antes em Mococa? Não. Amigos em comum, mas que na verdade nos levaram a gente se encontrar, né? Porque eu nunca tinha visto e ele nunca tinha me visto. Então, quando tem que acontecer, acontece. Acontece. Porque aqui é meio difícil, né? Da gente não se ver, né? Sim. Mococa. Ai, mas que legal. Então, daí voltou, se encaixou na sua profissão. Sim, aí... Casou aqui também. Deslanchou. Foi excelente, porque eu pude provar que eu tinha uma experiência, né? Em São Paulo, eu dei plantão, eu trabalhei em diversos hospitais, dentro de Santa Joana, o Promatre, Metropolitano, e na saúde pública também, que talvez tenha sido até o mais importante, porque é onde a gente pega a mão, né? Onde a gente adquire a experiência. Então, de urgência e emergência, eu passei por todas, que você imagina, né? De todas as maneiras lá na Grande São Paulo. Então, vir para Mococa é um lugar que você vai ter um N de casos menor, né? Mas que você já está preparada para o que tiver que chegar. Então, já passou por alguns casos
que faz você ter uma experiência interessante para poder estar aqui, né? E montar um consultório e ter a possibilidade de atender o público da melhor maneira possível. Então, na verdade, quando você chegou em Mococa, você já chegou com uma bagagem, Sim. inclusive de uma cidade grande, né? Sim. Com muitos casos, uma experiência já aí gigantesca, muito embora nova de idade, né? Ai, obrigada. É porque eu vi que a gente se formou no mesmo ano, daí, né? Achei ela nova igual eu. A nossa CUT está muito boa. E aí, depois, chegando em Mococa, eu falo assim, a gente brinca, né? Mococa é uma cidade pequena, todo mundo se encontra, mas aqui realmente tem bons profissionais. Sim. A cidade merece, né? As pessoas merecem. E eu vejo que aqui tem essa diferença das pessoas que se formam em grandes centros, São Paulo, Ribeirão Preto, Campinas, né? Em lugares que são referência, né? Sim. E vêm para cá. Então, isso agrega muito para a cidade e para nós. Então, termos hoje uma médica como você aqui, com essa experiência que você trouxe na sua bagagem, né? De grandes hospitais de renome, né? Promatre, que é um hospital, né, sensacional de São Paulo. Sim. Super renomado. Eu nasci lá. Nasceu lá? Ai, que chique. E aí, assim, você trouxe com você essa bagagem para as pessoas daqui. Montou sua clínica. Faz quanto tempo que você está com a clínica já aqui? Desde 2015. Então, já vai para 9 anos. Né? Então, faz tempo. Já faz um tempinho. Agora eu tô ficando já velha na cidade. Não sou mais novidade. Isso é bom, né? Já fez seu nome, né? Conhecida, todo mundo já sabe ainda quem bem, é você. Ainda bem. Na verdade, eu sempre falei que o que você puder fazer de melhor em ações sempre vai voltar de positivo pra gente. Então, eu tento fazer da melhor maneira. Tudo que eu faço, eu tento fazer da melhor maneira. E se eu não fiz, o que eu posso melhorar para na próxima vez poder fazer de uma forma melhor. Isso inclui na ginecologia, isso inclui no tratamento ao paciente, na humanização ao paciente, na humanização do parto, na forma do feedback, né? Pensar como se fosse alguém da sua família que está na sua frente. E eu sempre falo isso com elas, tanto que com as pacientes. Quem é paciente minha sabe que vira e mexe eu falo, se fosse eu faria isso. Se fosse minha mãe, eu faria isso. Então, e eu acho que isso acalenta muito e é realmente o que eu falo de coração. Eu faria isso, mas pela ginecologia você poderia fazer tudo isso. Né? Então... Eu adoro conversar com um médico que tem essa sensibilidade, essa humanização no tratar com o paciente, porque a gente sabe que não são todos, né? E existe essa carência. Então, parabéns por fazer esse trabalho diferente. Por amor, né? Por amor. Sim. E falando de anticoncepcional, o que é o anticoncepcional? Olha, o anticoncepcional hoje, ele vem como um facilitador para alguns casos, né, na vida. Por exemplo, na vida da adolescente que está em época de transição, na época que está prestando uma prova de vestibular, que tem seus 7 dias ao mês com cólica, TPM, fluxo intenso e que pode atrapalhar no rendimento escolar. Então, é um perfil de paciente que nós usamos o anticoncepcional. Então, ele veio meio que como uma melhora de qualidade de vida. Existe a mulher da fase fértil que quer evitar um bebê na hora que ela não quer, né? Para a hora que ela quiser, ela só parar. Mas que também tem a dificuldade no rendimento de trabalho, às vezes a dificuldade numa relação sexual, que pode ter um pouco mais de dor pélvica, dependendo do caso, o anticoncepcional ajuda. E até na fase de transição, que é a fase do climatério menopausa, a mulher está viajando, a mulher de repente está trabalhando, e aí vem um sangramento que ela não esperava, porque vem, não vem, vem, não vem. Então, em alguns casos, temos alguns métodos bem interessantes que dá para se entrar, para passar um pouco mais leve essa fase transição. E até sentir um pouco menos os efeitos da transição do climatério menor. Então, eu vejo o anticoncepcional de uma forma positiva na vida feminina, mas que tem que ser individualizado para cada perfil de paciente. Existem pacientes que têm uma contraindicação absoluta, existem pacientes que têm contraindicações relativas, e existem os anticoncepcionais para cada uma. Porque tem muita gente que chega e fala, minha vizinha tomou aquele, e aí eu tomei, mas para mim não deu certo. Ou que até deu certo, mas você vê o perfil e fala, meu Deus, daqui a pouco não vai dar certo. Né? Então, acho que tudo a gente tem que analisar. Perfil alimentar da paciente, perfil de atividade física, familiar, tabagismo, se é uma paciente que tem regularidade, então se ela vai lembrar de tomar um anticoncepcional, se ela tem uma enxaqueca, ouvir a paciente. Você quer tomar por quê?
e o que pode melhorar ou não na sua vida, os riscos, benefícios de tudo. Eu acho que é a balança, né? Vai ser melhor para tal ou não? Será que vai ficar mais para cá ou para lá? Então, tudo é individualizado, mas eu vejo o anticoncepcional como uma ajuda para nós. Até os métodos mais longos, né, que a gente fala, os LARCs. O DIU, por exemplo, né, o CIL, né, o DIU Mirena, auxiliou muito a mulher, até na fase da transição da menor. Que ele está lá, ele faz o efeito dele, teoricamente, na maioria dos pacientes, ele leva a uma não menstruação, uma menorreia, e é um perfil que você pode colocar em diversos pacientes, né? Você pode colocar numa paciente que esquece de tomar um anticoncepcional, você pode colocar em uma paciente que tem uma bariátrica, que tem uma má absorção da medicação oral, uma mulher na transição da menor, uma mulher num pós-parto, porque não atrapalha da amamentação. Então, existem alguns perfis que você tem que individualizar, só que tem perfis que não vai dar, né? Existem pacientes que às vezes têm alguns miomas que atrapalhariam para inserir um DIU e não pode, né? Ou que tenha alguma possibilidade de expulsar. Sempre eu faço um ultrassom antes e um ultrassom depois, então, para a gente ter uma certeza. Então, eu vejo o anticoncepcional como um facilitador, mas não para todo mundo. Então, tudo tem que ser individualizado, risco-benefício. As pessoas tinham muita mania, né? Que nem você disse, a minha vizinha toma tal, vou comprar, né? A vizinha que indica, né? Que a vizinha é ginecologista. Ah, sempre foi. Mas ela ainda não tem o diploma. E aí, acontece muito, né? Das pessoas se automedicarem. Sim. E por ser um medicamento que não precisa de receita médica. Então, assim, o ideal, o indicado é a pessoa ir ao ginecologista para saber o melhor anticoncepcional para ele, para esse perfil dela. Ah, sim, até porque a gente tem que pensar que cada um de nós tem um histórico familiar também. Então, alguns trazem alguns cânceres hereditários, alguns trazem alguns riscos de doenças vasculares, seja uma trombose, seja um infarto, um AVC. Então, tudo vale a pena a gente individualizar, e principalmente como é o hábito de vida do paciente. Porque o uso de uma hormonal artificial, dependendo do caso, pode te levar a um risco maior do tromboembolismo? Pode. Né? Dependendo do anticoncepcional, pode. Mas facilitado se a paciente já tem um sedentarismo, uma má qualidade de vida. Então, a gente já tem que olhar se é uma paciente que não vai mudar, se vai continuar daquilo para pior. Aí já pensar do que poderia acontecer, né? E tem bastante, né? Hoje em dia, a gente percebe que as pessoas, algumas estão se cuidando mais, mas algumas estão ficando bem obesas. Então, é um perfil de paciente de mais alto risco, por conta de você poder ter um risco maior de tromboembolismo ali. De repente, já tem um fator familiar, então ali a gente já tem que pensar também. Eu penso assim, eu tento excluir todos os riscos, para depois a gente entrar com um leque de opção do que seria melhor para a paciente. Para mim, o melhor é eu não tomar. Para mim, o melhor seria o dispositivo intrauterino. Ou o melhor para mim seria uma injeção trimestral, que eu só lembro a cada 3 meses. Tudo individualizado. Né? Eu sou o esquecimento em pessoa. Eu coloquei o DIU, mas eu tirei, né? Porque eu achei que eu engordei. Tá. Só não emagreci ainda. Já tem uns 2 anos. Entendi. Mas é assim, né? A gente sempre tem que culpar alguém, né? Sim, aí como o DIU tava lá, né? É ele o culpado. Com certeza é ele. Mas assim, eu tirei. Na verdade, eu queria engravidar. Mas é a correria do dia a dia, né? A gente acaba sempre adiando um pouquinho, né? Sim. Mas o DIU foi excelente pra mim. Brincadeiras à parte, foi bom mesmo. Porque eu que tenho esse problema de esquecer, um problema sério de esquecer a pílula. Então, eu fiquei com o DIU. Eu realmente nunca menstruei com o DIU. Só tem que lembrar que... Eu só fiquei 8 meses com o DIU também, né? Sim. Eu fiquei só 8 meses. Fiquei muito pouco tempo. Mas, assim, foi muito bom. Positivo, assim, minha experiência. Pra mim, Mariana, foi melhor do que com a pílula. Mas né, como você disse, cada caso é um caso, né? Minha vizinha, né, eu contei para várias amigas, várias colocaram. Mas, claro, né, com a indicação do ginecologista, né? Excluindo... Até porque o DIU tem que colocar no ginecologista, né? Não tem como ir lá na farmácia. Ainda não dá para nenhuma vizinha colocar. Ainda não dá. E aí, mas assim, eu vejo que as mulheres, às vezes, optam por um pouco mais de facilidade, né, no dia a dia. Né? A vida é corrida, como você disse, veio para facilitar. Né? Ainda bem, né? E com o tempo, né? Agora a gente tem da mesma empresa da Bayer o DIU Kailina, que também tem uma dosagem hormonal ainda menor,
que é interessante também para aquelas pacientes mais novinhas, que a mãe tá preocupada, você vai engravidar, tá namorando, embora a gente saiba que nada substitui uma camisinha, né? Principalmente nessa faixa etária, que tudo tem que ser em combinação, né? Até porque não é só o engravidar, né? Tem outras questões que envolvem a relação sexual. Doenças sexualmente transmissíveis, né? Então, tem um perfil de paciente também que veio muito em relação a calhar, né? Veio muito a calhar uma dose menor hormonal no DIU para o perfil adolescente. E que se adaptou super bem. Eu tenho bastante adolescente que procura e fala, eu quero um DIU. E antigamente existia aquelas especulações que a mulher que nunca teve filho não pode colocar um DIU. Não existe isso, né? A forma do funcionamento do DIU, ele é um pouco diferente da forma das medicações orais. Ele não leva à inibição da ovulação, como os orais normalmente levam. Por isso que, às vezes, dependendo da paciente, se vê que existe uma TPM muito forte, tem que falar para a paciente que o DIU, às vezes, não melhora a TPM. Porque tem paciente que chega comigo e fala, ó, eu tô pondo DIU, eu quero pôr o DIU porque eu estou com TPM. E ela continua com a TPM. Tem pacientes que melhoram, mas tem pacientes que não. Então, acho que a gente tem que ser o mais transparente e sincero possível para as opções que podem ser dadas às pacientes, né? Hoje a gente tem o anel vaginal, que é uma medicação excelente, que é pouco falada. É um medicamento que dá para fazer uso contínuo, né? A cada 3 semanas a paciente pode trocar. Super pequenininho, super confortável. Não é nada demais que você fala anel, o paciente faz oi, né? Um anel. Qual o número? Mas 16? Você vai pôr, você vai colocar, tem que ficar vindo tirar aqui todo mês? Não, é um anel que dá para colocar super facilmente. E dá para ter o perfil de sangramento, que aí ele faz um sangramento de 7 dias, depois de 21 dias de uso, ou o perfil de uso contínuo, né? Então, o anel é muito prático também. Você só tem que lembrar que tem que trocar, né? Sim. O uso do adesivo, que e ele melhora a TPM. Ajuda muito. Ajuda muito. Então, o uso do adesivo também, que geralmente para as menininhas que esquecem muito, também é uma forma interessante, que é o Evra, né? Então, você pode aderir o adesivo toda semana em um local diferente e ter o índice normal, né, de contracepção. Só se desgrudar, que precisa grudar novamente, mas é muito difícil. Então, tem uma gama muito grande. Hoje tem o Implanon. O Implanon também surgiu para alguns casos de adolescentes, mas não só para elas, né? Existem a paciente que realmente quer tentar um perfil de não sangramento e fica 3 anos com tranquilidade. Ele está lá fazendo o efeito dele e acabou. Eu gosto mais do perfil do dispositivo intrauterino, que eu vejo que tem menos índices de sangramento uterino anormal, né? E o anel também. A gente tem menos tendência a paciente falar que houve um sangramento quando não era para ter. Mas todos eles podem acontecer, que tudo depende do paciente, né? Individualizado. Então, eu ia te perguntar, né, dos tipos de anticoncepcionais e como que eles funcionam. E como que os fatores que você considera ao recomendar um anticoncepcional específico para o paciente? Você já disse, qualidade de vida, enfim. Mas existe algum exame que é necessário fazer, laboratorial, enfim, algum outro tipo de prevenção para você fazer essa indicação? Que nem a gente diz a respeito da anamnese do paciente. Tudo começa com a queixa, né? O paciente vai te referir o que está acontecendo. Eu tô com cólica, eu tô com alteração na minha pele, eu tô com pilificação em locais que geralmente na mulher não teria, queixo, né? Oleosidade, uma queda capilar, ciclos menstruais que estão irregulares ou ciclos menstruais que estão com cólica. Tudo primeiro a gente define o perfil do paciente a partir da sua queixa. Pela queixa, dependendo da queixa, nós vamos individualizar os exames complementares que vão chegar. Por exemplo, você tem um perfil de uma paciente que parece que está na sua frente dizendo, nossa, ela tem um ovário micropolicístico. Mas a gente não fecha diagnóstico só olhando para o paciente. Então, nós precisamos de uma imagem do exame ultrassonográfico para avaliação. Dependendo do caso, a gente precisa dos exames hormonais, uma testosterona, uma androstenediona. São alguns exames que ajudam no diagnóstico. Mas principalmente a queixa, né? Conforme os exames vão nos mostrar, nós chegamos ao resultado. Aqui nós temos essas opções. Então, você vai passar. Existe a opção oral, tal, tal e tal. Você pode usar o estrogênio, porque hoje uma das preocupações que se fica, trombose. Trombose tem correlação, geralmente, com o uso do estrogênio.
Então, se você ficar num método que é só progesterona isolada, que seria o DIU, que seria o Implanon, que seria a injeção trimestral, que seriam algumas orais também que existem só progesterona, que hoje a gente tem alguns, inclusive muito bons, isentos de risco dessa parte. Então, eu acho que tudo tem que ser individualizado. Existem exames, sim. Por exemplo, eu quero inserir um DIU. Você fala, interessante. Olhando para você, conforme suas queixas, vamos conseguir. Dependendo das queixas, eu falo, vamos pensar. Ultrassom. Um ultrassom mostrando um ovário micropolicístico violento. Uma paciente que já tem muita acne. Uma paciente que já tem uma tendência à retenção hídrica. Não faz exercício. Come farinha branca até. Já tem uma resistência insulínica. Eu penso 2 vezes em colocar um DIU. Porque é uma paciente que às vezes precisa de um estrogênio para ajudar nisso tudo. Só que também a gente tem que pensar que ela é sobrepeso e o estrogênio também tem um risco de trombose. Então, às vezes a gente fica numa sinuca que, na verdade, temos que colocar na nossa balança o risco-benefício da paciente. Passar para ela o risco-benefício, mas a gente também pensar junto com ela. Porque existem casos que, se você for pensar, para nós é muito cômodo colocar um DIU, o paciente fica... Mas existem efeitos colaterais dependendo do perfil do paciente, você tem que passar. Né? Então, tudo é assim. Viu a queixa, da queixa você vai para o exame físico, o exame físico também define muita coisa, e aí sim passar para os hormonais, se houver necessidade, e para a ultrassom, se houver necessidade. Eu gosto, porque às vezes a paciente está chegando comigo pela primeira vez. Então, eu não sei como é que é esse ovário, eu não sei como é que é esse exame hormonal dela de antes. Que tá. O histórico familiar dela, como é que a mãe respondeu ao uso hormonal, como a avó respondeu. É difícil, né? Porque na época das nossas avós não tinha nem exame direito, né? Hoje, ainda bem que temos, né? Mas tudo é um perfil de investigação de risco-benefício. Então, eu sou a favor de fazer alguns exames complementares, sim. Inclusive, agora que está cada vez mais na moda, o tema endometriose, que sempre existiu, só que agora se fala mais, existe mais divulgação, mas ela já existe há muito tempo. Só agora divulga-se mais, embora não se conheça a respeito dela 100% ninguém. Né? Existem as hipóteses, surge porque geralmente a paciente pode estar menstruando, mas existe paciente que para de menstruar, usa medicação e continua evoluindo. Então, tudo depende do perfil do paciente. Né? Por isso que o exame complementar é interessante. Hoje se fala que para fazer o diagnóstico na maioria das pacientes com endometriose, existe um intervalo de 8 anos. Então, o paciente fica um período sem dor, porque todo mundo acha que ter endometriose é ter dor. Não, existem pacientes que têm endometriose sem dor. Só que você vai ficar pedindo ultrassom para todo mundo, né? Então, tem que se pensar. Porque, assim, ao início, às vezes, não se vê mesmo. Às vezes, uma endometriose superficial não vai se ver no exame de imagem. E no decorrer do tempo que vai acontecer. Então, às vezes, quando a gente consegue descobrir no exame de imagem, a paciente já tem uma endometriose profunda. E normalmente se investiga mais quando a paciente está querendo engravidar. Então, uma endometriose profunda no perfil de paciente que quer engravidar, de repente, com mais de 35 anos, então a gente já começa a ficar mais preocupado. Não é recomendado. Porque tem uma reserva ovariana já diminuída, né? Já começa a ter uma diminuição de reserva ovariana normalmente no nosso relógio biológico, né? Sim. Então, acho que a gente tem que pensar a respeito de tudo. O anticoncepcional ajuda na endometriose, em sintomas de dor. Em tese, se a relação do menstruar melhorar a não evolução, o DIU é um tratamento, existe o Dienogest, também é uma medicação, a progesterona isolada também é uma medicação, mas que podem dar mais qualidade de vida ao paciente também. Se entradas desde o início, geralmente a qualidade de vida da paciente é melhor. Melhora. Tem paciente que até hoje chega no meu consultório falando, eu tenho uma dor pélvica crônica há 6 anos. Aí eu falo, você acha que é normal uma dor pélvica crônica há 6 anos? Mas dói o tempo inteiro? Geralmente sim, ela acostuma com a dor. Então, quando você já vê uma dor pélvica há 1 ano, vamos começar a investigar, né? 2 anos, agora há 6 anos, ela está convivendo com uma dor há 6 anos todos os dias, provavelmente ela tem uma dor na relação também, sim. O que é péssimo, porque a vida conjugal tem a ver com isso. Ela também. Já nem quer mais, né? O que altera a libido, sim. E aí vem com o queixa da alteração de libido, que a libido feminina é maravilhosa, né? Tudo altera a libido feminina, né? Se você está trabalhando demais, sua libido é a primeira coisa que vai alterar. Não, mas o anticoncepcional que alterou a libido, não é? Alguém tem que pagar a conta, né? Exatamente. Mas que pode, né? A gente não pode isolar. Existe a possibilidade da alteração de libido com anticoncepcional, sim.
Mas que não é só ele o vilão, né? Existem outros cofatores, principalmente o fator... a gente está trabalhando demais, a mulher está cada vez trabalhando mais, né? Estressada, cansada, pouca atividade física, então alimentação ruim. O homem não cansa, então, né? Precisamos fazer um questionamento aí sobre o que está acontecendo, né? Porque não tá fácil. Não. A gente está fazendo muitas jornadas de trabalho. Não, a gente trabalha, a gente tem filho, né? É uma loucura, a gente tem que ir no mercado. É isso aí. Tem que fazer tudo. E a gente tem menos testosterona. Sim! Né? Então eu acho que... E aí depois a gente que tem que ver porque que a libido tá alterada. Tem que ir lá na doutora Paula. Doutora, quais são os efeitos colaterais mais comuns associados ao uso do anticoncepcional? Você já falou alguns, mas a gente pode dar uma ênfase aí. Claro. Geralmente, o principal seria o sangramento uterino anormal, que antigamente era chamado de escape. Né? Às vezes, né, a gente continua chamando como spotting, mas a maioria das vezes, e é o que nos faz pensar sobre, será que o método está bom para o paciente? Porque geralmente a gente parte do pressuposto do que a maioria respondeu. A maioria para o perfil dessa paciente respondeu muito bem. Então, nós entramos com o de menor risco, né, o menor risco de efeitos colaterais, com o perfil do paciente para os sintomas que ela precisa. Existem pacientes que às vezes vão precisar mudar a medicação. Então, vão ter que visitar o ginecologista novamente. Geralmente eu falo, para que tenha um tempo também de adaptação à medicação, dá um jeitinho de cuidar dela, mas de dar uma chance para ela na sua vida. 2 a 3 meses. 3 meses nós colocamos como uso do anticoncepcional para avaliar se o efeito está indo bacana ou não. Existem pacientes que a gente vai precisar mudar. Existem pacientes que quando entram falam, nossa, parece que melhorou meu perfil de sangramento, mas parece que eu quero ficar sem menstruar. E aí já migra para uma medicação que não tem a menstruação. Existe também paciente que quer menstruar, mas que quando faz a pausa do anticoncepcional começa a ter cefaleia, enxaqueca e muita TPM. Então, é uma proposta que nós colocamos ali no fato, falar assim, vamos tentar não menstruar e ver se isso melhora. E geralmente melhora. Então, acabamos ou não menstruando, ou se a paciente quer muito menstruar, se ela deseja muito, 2 meses o uso contínuo e no 3º mês ela fazer uma pausa. Eu queria até conhecer essa mulher que quer muito menstruar. Não, gente. Não é? Existe? Existe. Essa pessoa? Existe, que é pra limpar, né? Mas não é pra limpar, a gente não limpa nada, gente. Dá uma limpada, né? Igual tomar um banho, né? De sal grosso, né? Sal grosso, isso não banho tem. Na cachoeira, água corrente, acho que é melhor, né? Não existe nada de limpeza. Mas, então, a principal seria o fator do sangramento uterino. Existem pacientes que têm, sim, correlação de alteração da libido com o uso do hormônio artificial. Não podemos só falar que a libido tem a ver com outras coisas, não. Tem a ver com várias coisas, inclusive isso. Se excluiu todos os outros fatores e vê que o hormônio está bloqueando mesmo a vida do relacionamento com o parceiro, por que não, se o perfil dela permitir, propor um uso de um DIU não hormonal? Né? Existe hoje o DIU de cobre prata. Só temos que ver até onde a menstruação e a TPM alteram a qualidade de vida da paciente. Então, tudo é a famosa mesa de bilhar, né? Que nós temos que pensar o que é bom ou não para ela. A parte da própria enxaqueca, se a paciente já tem dor de cabeça, nós vamos individualizar os usos de alguns hormônios. Alguns não se podem usar. Você pode ter até um risco aumentado para uma trombose ou para algum efeito vascular para a parte cerebral. Então, e o estrogênio geralmente não é bom para pacientes que já têm dor de cabeça. Então, se a paciente já tinha uma enxaqueca, se associou ao estrogênio, pode ser que vai piorar, na maioria das vezes. Né? Então já é um perfil que eu não associaria, mas existem pacientes que até não têm enxaqueca que podem ter com anticoncepcional, ou o mal-estar gástrico, uma náusea, que na maioria das vezes é uma adaptação e com o tempo melhoraria. Se não melhorar, aí é aquele perfil, volta ao ginecologista, conversa com o ginecologista, ou muda a forma de administração. O oral não está indo legal, existe o adesivo. Né? Se a paciente já tem vida sexual, existe um DIU, existe outras medicações que você pode usar, né? O anel. Então, os efeitos colaterais, geralmente, ganho de peso, na verdade... Aconteceu comigo. Ele é muito assim, ele é muito complexo, porque quando você vai analisar o perfil do paciente, a paciente não está fazendo exercício físico, a paciente está comendo as comidas fáceis, com excesso do índice glicêmico, e a culpa é do anticoncepcional.
Vamos falar o português claro, né? Tá comendo o dia inteiro, não faz academia, né? E a culpa é dele. Na verdade, é um conjunto de coisas, mas né? Existem, como você disse, tem casos de mulheres que não se dão bem lá com o DIU porque tem excesso lá de retenção de líquido. Sim. Né? Vai dar uma inchada, né? A pessoa já tem essa tendência. E pode acontecer uma retenção também com alguns hormônios que nós usamos. Sim, pode acontecer. Tem perfis de pacientes que podem responder com ganho de peso, sim. Né? E por isso que hoje também existem hormônios mais novos, que drospirenona, por exemplo, chegou no mercado para ajudar muito, né, em relação à parte de pele, um perfil de risco de trombose menor do que o outro perfil que antigamente tinha da ciproterona. Só que ainda existem pacientes para um, existem pacientes para outro, existem pacientes de vários perfis. E existem as pacientes que têm contraindicação também. Por isso, a importância de ver o ginecologista. Então, assim, eu acho que a primeira consulta ao ginecologista já deve ser feita pelo menos uns 2 anos da primeira menstruação. Pelo menos. O paciente tem 12 anos, 13, 14 anos, já é legal ela me ver. Por quê? Porque ela vai adaptar que ela tem que se cuidar. Ela vai estar me referindo, ela está fazendo um diário, que eu sempre peço para as menininhas fazerem um diário, como é a menstruação, se tem cólica, se menstrua muito, o que aconteceu. Eu fiquei muito brava, briguei com a minha mãe nesse dia. Tem que escrever, porque a gente sabe que ela tem um perfil de TPM e que pode atrapalhar depois no rendimento escolar dela. Então, tudo isso a gente tem que pensar, desde as menininhas, a própria mulher da menopausa. Às vezes ela não percebe que a menstruação está atrapalhando a qualidade de vida dela. Porque às vezes ela está numa praia e sangra. Ela não está preparada para isso. É que antigamente também existia um tabu, né? Assim, não, minha filha vai no ginecologista, ela tem 12 anos, acho que vai no ginecologista só quando tá com a vida sexual ativa. É isso. Mas, na verdade, não, né? É a importância do cuidado, né? Desde o início. Mulher. A gente já ensinar que tem que ir. E outra coisa, não dá pra gente esconder as informações. As informações estão aí. A internet está aí, os amiguinhos estão aí. E elas têm que saber sobre a realidade dos fatos. É difícil para nós, como mãe, porque eu também sou mãe de menina e daqui a pouco eu vou passar por isso, termos a mente aberta para falar sobre isso. Mas deve ser falado porque alguém vai falar. E se a gente falar primeiro, se nós falarmos da melhor maneira, da forma correta, ela já sabe. Então ela não vai investigar lá fora, ela não vai querer descobrir pela internet de forma nem sempre verdadeira. Então, não haverá essa tanta curiosidade. Por isso que eu acho importante. E se elas quiserem entrar sozinhas, existe pelo Estatuto do Adolescente a possibilidade dela entrar. Sozinha. Ela pode entrar. Desde que não haja nenhuma queixa ou alguma atitude que coloque em risco a vida do adolescente. Né? Então, existem, querendo ou não, a mãe é responsável. Mas dá. Às vezes elas querem conversar umas coisas tão simples que elas têm vergonha de perguntar do lado da mãe, mas é coisa simples. Às vezes ela queria só conversar. E existe, né? Algumas mães ficam assim, nossa, mas que ela queria falar? É mais difícil, às vezes, conversar com a mãe, né? Às vezes, justamente por conta desse bloqueio da própria mãe, de autoproteção. Assunto com a da proteção. Da gente querer proteger. Mas é importante. E você viu hoje na internet a história da cegonha, não cola mais. Você vai contar a história da cegonha, que cegonha o quê, mãe? Ué, não é assim? As próprias adolescentes já chegam com o nome do anticoncepcional que a amiga tá tomando. Minha amiga tá tomando esse aqui. Será que eu posso tomar ele? A amiga é o tal da vizinha, né? A indicação de remédio é uma coisa ótima. Agora até as adolescentes estão fazendo isso. Estão me indicando. Então aí você olha, calma, vamos ver teu perfil, vamos investigar teus exames, vamos ver tudo, né? Para depois a gente chegar num 100%. Mas a gente tem que estar preparado para tudo. Para o perfil que está mudando, para o perfil a nossa adolescência foi diferente da adolescência que está vindo aqui. Então, eles têm um acesso à informação muito fácil. Por que nós não introduzirmos a informação devagarzinho dentro de casa da melhor maneira possível? Para chegar no ginecologista, claro que vai ter dúvida. E algumas dúvidas que não quer perguntar perto da mãe. Sim. Mas, pelo menos, ela já tem 70% da ideia do que tem que ser ali da realidade, do que buscar fora. Sim. Eu sou sempre a favor do conversar, é que é muito difícil. E a gente já veio de criação, de algumas criações que eram assim. Então, não pode falar de sexo, a novela tá mostrando alguém beijando, tem que tirar. Fecha o olho. Porque vai influenciar. Não adianta, né? Hoje a informação, ele abriu um laptop e tá ali a informação. Tudo, então, no celular, né? Por isso eu sou a favor da mãe levar até uns 2 anos da menstruação. Já vai ter algumas possibilidades de conversa que às vezes eu posso até ajudar a mãe. Né? Na verdade, a gente entra junto para um perfil de assunto. E de segurança para a menina, né? Ajuda para ela, né?
Então, exatamente. Hoje mudou algumas coisas. E essa história, assim, que a gente escuta muito, né? Ah, eu tomo anticoncepcional há 5 anos, há 10 anos e agora eu não consigo engravidar. Então, na verdade, o anticoncepcional em si, só pelo uso dele, não te leva a uma diminuição de reserva ovariana prorrogada. Durante o período que você está tomando, é claro, você inibe a ovulação, então tem a chance de engravidar tomando corretamente. Mas não quer dizer, por isso que eu acho que tudo tem que ser visto o perfil do paciente. Não quer dizer que só pelo uso, durante muitos anos, ela não vai conseguir engravidar. Depende do método. Existem alguns métodos que você volta para um perfil de fertilidade mais demorado do que outros. Por exemplo, a injeção. Você tem paciente que dá injeção trimestral que para de tomar e fala, meu Deus, faz 10 meses que eu não menstruo, eu estou grávida. E pode ter um efeito colateral da parada da medicação. Eu já tive paciente com 1 ano sem menstruar. Porém, não quer dizer que ela não tenha chance de engravidar, mesmo sem menstruar. É uma coisa muito louca, eu sei. Mas pode passar ali um perfilzinho nesses meses que não menstruou de acontecer. É raro, mas acontece, né? Por isso que elas falam, ah, não, mas aí não tem risco, eu estou menstruando mesmo. Já tivemos algum não menstruando mesmo, nasceu chorando aí esses dias, né? E aquela história de, eu tô grávida, não sabia porque eu menstruei? Existem pacientes que têm sangramento durante os primeiros 3, 4 meses... E que às vezes o obstetra fica com o coração na mão, desenvolve uma cardiopatia por causa disso, mas na verdade a implantação do embrião estava bem e estava transcorrendo bem. Claro, a gente entra com repouso absoluto, né, medicações, mas existem pacientes. Mas assim, eu já fiz na saúde pública em São Paulo várias vezes parto de paciente que não sabia que estava grávida. Pois é, 9 meses, gente. Uma delas chegou com gemelar. Então, quando nós estávamos numa mesa de parto, isso eu lembro certinho, eu estava no 2º ano de residência, tinha um outro bebê. E só que eram 2 bebês com restrição de crescimento. Então, não era aquela barrigona. Muito grande. Com índice de desnutrição, né? Uma mãe que teve desnutrição. Então, não era um barrigão. Só que a hora que a gente... parece que tem mais um. Então, existe sim, ainda até hoje existe isso. Ainda bem que menos do que existia antigamente, porque hoje a gente tem acesso ultrassonográfico, acesso a exames até do rastreamento, né? Melhora de acesso para a parte de rastreamento de câncer, né? Mas ainda bem que hoje é bem menos, mas ainda acontece. Porque a gente tem que pensar que uma parcela da população brasileira ainda não tem acesso ao saneamento básico. Sim. Né? Melhorou, mas ainda existe uma coisa chamada miséria no Brasil. Então, isso ainda pode acontecer. Existem possibilidades, né? E nem acesso a esse cuidado médico, né? Esses exames de rotina. Todos nós que temos possibilidade de ter um acesso... O SUS funciona, pelo menos em Mococa, funciona muito bem. Desde que eu cheguei, eu sempre achei que era algo que funcionava muito bem. E achei muito interessante. Em São Paulo, minhas amigas continuam ainda no serviço público e falam que tem as suas dificuldades, mas melhorou muito. Né? Hoje... Você tem um diagnóstico mais precoce de um câncer de mama e você consegue chegar na cura mais rápido. Isso é muito bom. E isso não é o perfil do que acontecia até alguns anos atrás. Sim. Câncer de colo uterino. Se todo mundo fizesse um rastreamento, nós não teríamos câncer de colo uterino. Se existe, é porque provavelmente o paciente não está fazendo, a maioria das vezes. Né? O rastreamento adequado. Porque dá para rastrear e não ter. E esse cuidado é anual? O Papa Nicolau, dependendo pelo Ministério da Saúde, você pode até aumentar a janela de coleta, dependendo dos 2 últimos exames normais. A mamografia também, bienal. Eles falam até em fazer a cada 3 anos o Papa, se os 2 últimos eram normais. Eu não consigo. Deu 2 anos, eu não consigo. Eu preciso fazer, né, da paciente. Porque é uma preferência minha, mas pelo protocolo você pode fazer isso. Tanto que pelo protocolo do Ministério você pode fazer a cada 2 anos a mamografia numa paciente também que já tem um perfil, dependendo da faixa etária. Né? E eu acho que tudo ainda vai mudar. Com o tempo está mudando, porque com o tempo também nós estamos com uma qualidade de vida diferente, uma alimentação diferente, muito diferente. Muito industrializada. Exatamente. Então... Existem alguns viés que estão acontecendo que muita coisa vai mudar. A gente vê menopausas mais tardias, vemos meninas menstruando mais cedo, e tem fator, sim, alimentar incluído nisso.
Então, vai mudar muita coisa ainda no futuro aí, provavelmente. Que nós vamos ver, porque nós somos jovens. Nossa, tem uma da minha família que menstruou super cedo. Não posso falar quem que é, senão ela me mata na hora que ela ouvir aqui, né? Mas assim, acontece mesmo. Tá acontecendo. Então, as meninas. É muito ruim. E aí elas nem terminaram, vamos dizer assim, de crescer e menstruaram. Aí diz que dá uma diminuída, né? No crescimento, depois. 1 ano, até 1 ano e pouquinho, elas já vão parar o perfil de crescimento da mulher, né? Que é um pouco diferente do homem. E quais que são os outros, além desses métodos contraceptivos hormonais, quais são os outros que podem ser utilizados? Geralmente, existem pacientes hoje que fazem o método Billings, né? Que seria o método de, na época fértil, ou não ter a relação, né? A famosa tabelinha. Exatamente. Eu tenho filhos de tabelinha, mas existem eu conheço pacientes também. Nem posso falar quem que é. fazem esse método. E até por fatores religiosos, existem pacientes também que não querem usar anticoncepcional. Nós temos que respeitar as vontades de todos e não ir contra, né? Se existe fator religioso, eu vou respeitar. Então, nós vamos até onde também eu sei que aquilo ali não vai ter uma curva no rio ali que vai dar diferente e ela vai engravidar. Então, vamos analisando. Mas que pode acontecer um mês de diferente do outro? Pode. Existem os DIUs, né? Que seria o DIU de cobre, o DIU de cobre prata. O cobre já é velho de guerra, né? Já está aí faz tempo. Geralmente, no serviço público que a gente ouve, que o paciente coloca bastante também. Melhorou muito. Hoje em dia, tenho bastante paciente que me procura querendo sair do hormônio para ficar no uso não hormonal. E eu acho interessante porque é uma forma dela conhecer o organismo sem ter efeito hormonal. Acho legal, se o perfil dela permitir. Mas e a probabilidade de engravidar com esse método do DIU de cobre? Geralmente, ele bem implantado, o índice é pequeno. É que todos os que já... A minha vizinha, não é assim? A minha eu conheço um monte de gente que nasceu com DIU. A criança nasceu com o DIU. Segurando o DIU. Já ouvi essa história. Então, sempre a gente vai ouvir uma história assim. Mas hoje, melhorou muito. Hoje, a tecnologia do DIU tá muito diferente. Muito... Eu tenho... Os casos que expulsaram foram pacientes que tiveram miomas, pacientes que tinham o útero grande, né? Que tinham sangramentos intensos e acabaram expulsando. Mas vou te falar que é um perfil muito pequeno, é um número muito pequeno de pacientes. A maioria deu certo. E, na verdade, quando coloca o DIU, tem um acompanhamento, né? Que tem que ser feito, né? Geralmente, uma vez por ano, dependendo do paciente e a ansiedade da paciente, a gente faz uma vez a cada 6 meses. Porque a dúvida é grande, né? Eu já tive DIU. Ficava assim, será que tá tudo bem? Será que ele já saiu? Será que, né? Existem empresas que falam que a paciente pode fazer o toque nela mesma e ver se o tamanho do fio constatar que está do mesmo tamanho. Eu não oriento isso. Não acho legal, né? Eu acho mais interessante a gente fazer a cada 6 meses um ultrassom, como estão os sintomas, tá tudo bem, então o ciclo menstrual mudou, sabe? Tá tendo cólica. É bem esquisito, né? Você falar para o paciente se tocar, sentir o fio, então... Mas tem empresa que recomenda, sim, de fazer isso. É um método da paciente se sentir mais tranquila. Né? Entendi. Sentir o fio. Sentir o fio. Entendi. Então, cada um no seu quadrado, né? Mas existe sim. O DIU de cobre prata, o cobre geralmente ele dura 10 anos, não tem hormônio. O efeito também, né? Lógico, não tem hormônio, então não inibe a ovulação. Não é abortivo, que esse pessoal fica falando que é abortivo, tem nada a ver com a parte abortiva. E geralmente tem um efeito bom em relação ao índice de Pearl, né? Que é da parte de risco de engravidar, né? Desde que ele esteja no lugar dele, mas funciona muito bem. O DIU de cobre prata, ele vem com uma tendência a amenizar os sintomas de efeitos colaterais, os efeitos colaterais que tem do DIU de cobre isolado. Então, para ter um pouco menos de cólica, para ter um efeito de perfil de sangramento não tão aumentado quanto de cobre. Então, as pacientes têm preferido o DIU de cobre prata. E existe um outro DIU agora, que é o mini DIU, que é um mini DIU para pacientes que nunca engravidaram, que tem aquele úterozinho bonitinho, pequenininho, e que vai acoplar muito bem, porque ele é pequenininho. Então, existe a possibilidade também. Tem algumas pacientes que colocaram o mini DIU, tem pacientes que se deram muito bem. Muitas pacientes gostam do DIU sem hormônio, porque se conhecem, né? Perfil de hoje, né, de ganho de massa magra, não tem efeito na testosterona, então você tem uma resposta melhor metabólica. E porque tem pacientes que querem se conhecer, né? Querem se ver sem o uso do hormônio artificial.
Então, cada um no seu quadrado aí. Eu acho interessante a gente respeitar o desejo da paciente e até onde nós podemos ir. Porque existem pacientes que eu falo, você já tem um fluxo menstrual intenso, você já tem uma cólica intensa. Você vai querer ter o risco de aumentar tudo isso? Então, não sei se vai valer a pena. Eu quero. Você coloca o DIU, dá 3 meses, ela quer tirar. Você fala, eu falei, eu avisei. Né? Que nem a mãe, o DIU que é ruim, né? Exatamente. Fica desinformação, né? É muito fácil hoje na internet também. Porque a gente escuta e lê muitas histórias, né? E eu acho que é por isso que a nossa função do ginecologista de passar as verdades sobre tudo. De não querer vender um produto, porque você vai receber nesse produto e o paciente não vai se dar bem com esse produto. Entendeu? Então, eu tento ir da forma mais sincera possível. Porque o paciente continua sendo meu. E ainda bem que minhas pacientes continuam sendo minhas durante um bom tempo, né? Eu brinco que eu falo para elas que eu vou fazer o bolo de 100 anos, cada um vai ter 100 velhinhas para pagar. Elas acham que não, mas já estamos chegando, estou com uma de 94. Olha só. Então, existem, né? Eu vou estar com a paciente durante muitos anos. Se eu não for sincera com ela sobre qual método que vai ser bom ou não para ela, eu não estou fazendo o meu papel e ela vai para outra pessoa. E já pacientes que você fez o parto vão estar te visitando, já né? A mais já tá velha com tem 10 anos. 10 anos, tá hemococa. Mais 2 anos ela já é sua paciente, vamos supor, né? Então você vai acompanhar ela ali do nascimento até toda a fase. Não pode falar Mas isso não é porque você tá velha, né? Não é a idade. Você está cada dia mais experiente, maravilhosa, inteligente. É isso aí. Gracinha. E Paula, quais que são as tendências, inovações que você visualiza, né, mais promissoras no campo da contracepção? Olha, eu acho que nos últimos tempos o que surgiu foi a parte do Implanon, que era algo que não havia antes, né, que também é parte cômoda. Dos últimos anos surgiu esse Dilcailina, que é uma medicação com uma dosagem hormonal menor, que também é cômodo. E a tendência do nosso próprio DIU ser aprovado por mais tempo. Nos Estados Unidos ele já tem uma durabilidade maior. Aqui no Brasil continua sendo 5 anos o Dilmirena e o Dilcailina. Mas para casos específicos, por exemplo, a transição menopausal, a gente pode dar 1 ano a mais no uso dele, sem ter um risco associado ao uso maior. Uhum. E nos Estados Unidos eles já estão aprovando para o uso por mais de 5 anos. Então, isso é uma coisa que provavelmente vai mudar, o que é bom, né? Porque se a gente insere um DIU, já vai ficar com ele durante 5 anos. Seria lindo poder ficar com ele durante 7 a 8, não é? É que nem a prótese de silicone que tem que ser trocada. A gente não quer passar por um meio cirúrgico, nunca mais. Apesar de que nem compara, né? É tão simples colocar o DIU, né? Eu falo que eu tirei o meu, com 8 meses eu tirei o meu, né? Mas não compara uma cirurgia com a outra. Mas lógico que é o tempo que você toma, é o investimento que você faz. Sim. E existe um desconfortozinho, né? Na colocação. Mas nada absurdo. Nada que seja assim insuportável. 99% das pacientes a gente coloca no consultório. Uhum. Algumas pacientes, eu sou extremamente sincera. Pode ter certeza que se eu estiver mentindo, você vai saber algum dia, porque eu sou muito sincera. Até demais, às vezes. Eu sei até onde eu posso ir na inserção de um DIU. Eu vejo que a paciente está com uma algia, está com uma dor razoável, eu não vou continuar. Ou eu vejo que o colo uterino está muito fechado, às vezes a gente precisa dilatar um pouco esse colo. Vamos fazer uma sedação no centro cirúrgico? Então, dependendo do perfil do paciente, eu acho que vale a pena. Hoje existe também um anestésico, que você pode fazer um bloqueio anestésico no colo uterino da paciente. Então, dependendo do perfil, você pode fazer um bloqueio anestésico, que dói, né? O bloqueio anestésico vai doer, né? Mas talvez menos do que o pinçamento do POSI no colo anterior. Então, eu acho que tudo é individualizar o paciente. Tem paciente que você fala, nossa, daí vai bater bola. Eu senti uma cólicazinha, pra falar, né? Mas foi super tranquilo. E acho que é o limiar de cada paciente. Tem paciente que você olha e fala, não, essa paciente vai ter que ter um botãozinho anestésico, ou vai ter que ir pra uma sedação mesmo, porque vai ter uma hipotensão, vai desmaiar. Existe. Então, tem síndrome do pânico, às vezes é uma paciente que não vai ter condições de não anestesiar. Aí a gente tem que individualizar. E considerando isso, imagina, num centro cirúrgico, depois de 5 anos ela tem que tirar. Então, realmente é ótimo se puder estender o tempo, né? Pra passar por todo esse procedimento de novo, né? Acredito que nisso vai melhorar. Nisso é uma parte que vai melhorar. Ainda
que vai ter uma resposta provavelmente muito positiva. Até nessa paciente que está na transição da menona. Uma paciente fala, nossa, mas falta provavelmente uns 2 anos para eu parar de menstruar. Meu DIU está com 4 anos, eu vou ter que tirar e colocar por mais 5 outro DIU? Sendo que eu nem vou precisar desse tempo depois, né? Exatamente. Então, acho que tudo tem que ser analisado. Eu acredito que daqui a alguns 2 anos pode ser que já vai ter mudado isso. Mas tudo depende da nossa FDA e tudo, né? Mas e aí, tá naquela transição para menopausa e tá com o DIU. Como que a mulher identifica que ela entrou na menopausa? Porque ela já não está menstruando, por exemplo. Existe o exame laboratorial que nós fazemos. Geralmente, nós analisamos 2 juntos, o FSH e o estradiol. São 2 exames que mostram para nós, opa, parece que está mudando alguma coisa aqui. Porém, até hoje não existe um exame patognomônico, a gente fala diagnóstico, que fale, você vai parar de menstruar daqui 2 meses, viu? Então já pode se preparar, faz a malinha, porque daqui 2 meses você não vai menstruar mais. E já não programa existe. festa, né? Bolo, tirando as pessoas que amam, né? Ficar menstruadas. Já põe uma bandinha pra tocar, não tem como. Então é um exame que mostra, apenas, agora você não vai engravidar. Porém, deve ter 2 exames, né? O FSH deve ser feito em um intervalo de 30 dias para nós termos a certeza que a paciente realmente está mudando a fase, né? Então, fez dá 30 dias, faz novamente, que às vezes você faz em 30 dias não tá. Mas que prediz que nós não vamos mais menstruar não existe, né? Então, quem sabe? Também eu posso ter uma inovação que vai acontecer daqui uns dias. Exatamente. Eu não estou muito ansiosa para saber o dia que eu vou parar de menstruar, porque eu ainda quero ter um filho. Mas depois desse bebê, né, eu já vou começar a ficar ansiosa por essa data. Fala pra gente quais que foram os momentos mais desafiadores, ou então marcantes da sua carreira até agora. Bom, eu acho que assim, o mais desafiador é quando entra uma paciente na sua frente e te fala, eu venho te buscar, pois eu tento engravidar, não consigo engravidar e gostaria de alguma solução para eu conseguir engravidar. Você analisa, você realiza os exames, dependendo do caso, entra com 1, 2, 3, algumas medicações e a paciente consegue engravidar. Isso para mim é um desafiador delicioso. Porque é você provar que existem formas de você se cuidar para conseguir o seu objetivo e seu sonho. Tive um caso desafiador, que é um caso que acho que me marcou mais em Mococa. Foi uma paciente que tentava engravidar fazia 7 a 8 anos. E já tinha feito diversos rastreamentos, mora em São Paulo e vinha fazer pré-natal comigo, né, quando ela engravidou. Mas ela vinha porque realmente ela não conseguia engravidar e não havia nenhuma causa aparente aos exames que ela tinha realizado. Nós fizemos uma investigação no exame um pouco mais específico, mais pormenorizado, e foi descoberta uma endometriose. Ajustamos algumas coisas e ela engravidou. Isso ela estava com 42 para 43 anos. Então, pense, uma mulher com 42 para 43, que já estava tentando há muitos anos engravidar de uma forma natural, tendo uma endometriose aí no sua bagagem. Então, assim, eu acredito muito em alguns aspectos. Os aspectos medicamentosos, o aspecto principalmente emocional, que interfere muito na nossa parte fértil, e o aspecto orientação. Porque tem paciente que chega comigo e elas não sabem que o protocolo de infertilidade diz que você tem que ter 3 relações semanais. Então, se numa semana você não tem 3 relações... mas não é minha época fértil. Tem que ter 3 relações semanais. Então, você não entra num perfil de infertilidade. Seria falta de tentativa. Né? Então, talvez regularizando ali em relação às tentativas, regularizando certas medicações, que dependendo do paciente tem que entrar com medicação. Isso, para mim, é o mais desafiador, porque é você provar que ela é capaz. E isso é muito bom. Então, esse caso me marcou. É uma paciente que eu amo de paixão e eu acompanho o crescimento da menininha dela. Então, assim, ela sabe que é dela que eu tô falando. Então, eu acho que o mais desafiador é isso. É você conseguir chegar no objetivo do que a paciente queria, no sonho do que a paciente queria. Da mesma maneira que, para mim, também é desafiador eu não me envolver com o paciente. Então, são 2 desafios para mim. O primeiro, que é a gente conseguir o que o paciente quer,
Graças a Deus, conseguimos na maioria das vezes. Existem causas, né, não aparentes, mas que até a reprodução assistida e não conseguem engravidar, mas aí são casos específicos que devem ser individualizados. E existem formas, né, ovo-doação, outras formas de reprodução que podem ajudar, que aí seria um outro assunto para nós. Sim. Mas o perfil de não me envolver é o mais difícil também. Porque a gente encara como se fosse o perfil da nossa família, né? É a nossa mãe, é um rastreamento de uma colonoscopia, que já é um exame de rastreamento obrigatório na mulher, né? Entre 50 e 55 anos, já é obrigatório. Então, fez uma colono, poxa, tinha um pólipo que era um adenocarcinoma, tirou com margem de segurança, caramba, ela não evoluiu para um câncer de colo retal. Câncer de colo retal aumentou a incidência na mulher. Então, eu tenho diversas pacientes que isso aconteceu, né? E é muito bom a paciente olhar para você e falar assim, caramba, eu saí de um risco que eu nem sabia que eu estava porque eu não tinha sintoma nenhum. Então isso também para mim é muito legal. É um desafiador de uma forma diferente, mas é um desafiador que é recompensador. Mas eu me envolvo, eu não consigo. No final eu acabo me envolvendo. E é gratificante. Parto com tudo. E é gratificante, né, Paula? Você encontrar essa sua paciente hoje, por exemplo, Nossa. que realizou o sonho. Eu falo assim que qual poderia ser o maior sonho da mulher? Ser mãe. Sim. Né? Porque gerar uma vida, gestar uma vida, não tem igual. Não tem. É o sentimento, assim, é o maior sentimento que a gente pode ter. Sim, o nutrir seu filho é uma coisa muito louca. Então, assim, você ajudar essas mulheres a realizar isso, meu Deus, imagino o quão gratificante é para você. Com certeza. E até na parte obstétrica e na parte do rastreamento. Né? Um câncer de colo uterino, você fez um rastreamento, fez um exame de colposcopia que às vezes você olhou e falou, parece que tá alguma coisa diferente aqui, faz uma biópsia. Eu tive 2 casos que o Papa deu normal e a biópsia de uma colposcopia minha veio com alteração, né? Então, você salvou mais 2 vidas. Por isso que eu sou muito chata. Eu gosto de ver o colo inteiro e de ampliado, porque é a vida que está na sua mão, tem uma vida confiando em você. Então, e ninguém vai ao ginecologista porque quer ver o ginecologista papear e tomar um cafezinho. Não. Nós vamos porque precisamos ir, rastrear e tem que ser da forma mais confortável possível para o paciente, mas que você faça o seu melhor, né? Então, para mim, isso também é desafiador. Você tem que fazer o melhor. E você se envolve, Paula, porque você é humana, né? Você é uma pessoa sensível, né? Tem uma sensibilidade com seus pacientes, né? Sim. É uma excelente profissional e é isso que te torna cada vez maior, né? Pessoa grande, né? Ainda bem. E fazendo o maior sucesso que está fazendo aqui em Mococa. Acho que é resultado desse seu trabalho e desse seu envolvimento com suas pacientes. É tão bom a gente chegar na ginecologista e se sentir amiga da ginecologista. Em casa, né? Em casa, né? Com intimidade com aquela pessoa, né? Porque, às vezes, a paciente é tão presa e tão introspectiva que você pergunta alguma coisa e só vai conseguir ter uma resposta no final da consulta, ela solta alguma coisinha. Por quê? Porque ela se sentiu segura para poder falar com o ginecologista. Sim. Então, a partir do momento que a gente dá uma abertura para o paciente ter segurança para falar com a gente ganhou a paciente. Porque o que eu tô ali é para ajudar. E você trata, é íntimo, né? É a parte íntima da mulher. Sim. Né? Então, assim, você cria essa confiança através desse seu envolvimento. Com certeza. Né? Então, com parabéns. Certeza. Por isso que você tem excelentes resultados. Ainda bem. Obrigada. Muito obrigada, Paula, por ter vindo aqui, né? Tomado seu tempinho na sua agenda corrida para estar aqui com a gente, para esclarecer tantas dúvidas, né? E trazer tantas informações com credibilidade para quem está nos ouvindo. Imagina. Eu que agradeço. Obrigada. Gente, esse foi mais um episódio do nosso podcast Saúde e Longevidade. Eu espero que vocês tenham curtido. Curte aí, deixa seu like, segue a gente no canal e até o próximo episódio.